certa pessoa gosta de vir cumprir as suas dívidas, pagar as suas dívidas. E eu prometi que eu ia fazer um vídeo dando algumas dicas para vocês aplicarem os batons líquidos da Dylos. Vejam bem, não é um tutorial para aplicar batom escuro, nem para aplicar batom. Isso eu já fiz e vou deixar o link aqui. Tá ali o link. Se tu quiser aprender a passar batom escuro, tu vai entender meus truquezinhos na hora de contornar. É uma dica para te aprender a passar os batons líquidos da Dylos, que são batons bem sequinhos. Deixa eu explicar por que a dificuldade também que algumas pessoas têm. Gente, justamente é isso, a gente não tá acostumado a passar batom tão seco. Ele é quase que pigmento puro, ele tem pouquíssima cera esse batom. Por isso que é tão difícil de deslizar para algumas pessoas, a sensação na boca é um pouco estranha, tem muito a ver com costume também, tá? Alguns batons da linha são mais fáceis de aplicar do que outros. Por quê? Isso está totalmente relacionado ao pigmento. Não tem esmalte que tu passa que é mais fácil de esmaltar em um outro esmalte da mesma marca, da mesma coleção, que é bem difícil de conseguir uma boa cobertura. Isso tem a ver com o pigmento, gente. O pigmento influencia muito no resultado final. Por isso que eu escolhi o Sapatilha, que além de ser o queridinho da coleção, é o pavor também, porque muita gente tem medo e não sabe como aplicar. Eu já fiz uma primeira aplicação para mostrar pra vocês e vou passar o passo a passo agora. Gente, o passo a passo vai ter que ser narrado, não tem jeito de fazer tutorial de batom sem narrar, né? Já conferi a hidratação e tô passando um balme pra deixar a boca mais lisinha e o batom deslizar com mais facilidade. O batom escolhido foi o Sapatilha da Dylos, que é o nosso queridinho, e vou aplicar com um pincel para lábios do kit Luciane Ferraz. Primeira dica então, gente, é não usar o aplicador. Usa o pincel, que é muito mais delicado para fazer o contorno. O acabamento vai ficar muito mais perfeito do que se fosse com um aplicador. Sem falar que o pincel, ele vai pegar uma quantidade menor de produto do que o aplicador, então o contorno fica muito mais perfeitinho, tá vendo? E não mancha. Eu até gosto de vir com uma segunda camadinha nas partes que ficaram mais suaves, mas é só para fazer um acabamento mesmo. Contorno bonitinho, tudo no lugar. Acabamento certinho também. A parte superior eu gosto de fazer aquele corte ali no arco do cupido para deixar bem centralizado. Ao invés de pegar o aplicador e levar direto no lábio, eu tiro o excesso, porque o que mancha também é o excesso de produto. A primeira pincelada vem um monte de batom, então aquele ponto vai ficar mais escuro do que o restante. Como o batom seca muito rápido, não dá conta de espalhar. E é por isso que mancha. Aquela primeira aplicação vem um monte de produto. Onde o batom ficou mais concentradinho, ele vai ficar mais escuro. O truque é usar o dedo para tirar o excesso, porque o aplicador vai colocar mais batom, consequentemente vai manchar mais. Então a dica é, vai usando o dedinho para tirar o excesso do batom onde ele manchou. Vou fazer a mesma coisa em cima, cuidando para não sair a linha que a gente traçou com tanto carinho, né, gente, pra boca ficar bonitinha. Vai preenchendo e antes dele secar, volta lá com o dedinho para tirar todo o excesso do produto onde for necessário, ó. Vai espalhando antes do batom secar. Não precisa colocar outra camada porque o batom não manchou. Lembrando que o que faz craquelar é o excesso de camadas. Quanto mais fininho ficar, mais bonito, mais tempo vai durar e ele não vai craquelar. Agora, gente, com o mínimo de produto possível, não tem quase nada no meu aplicador, eu só vou fazer aquele arrematezinho ali embaixo para deixar o tom um pouco mais uniforme. Ou seja, nem tem produto praticamente, a camada ficou realmente muito fina e assim eu tenho certeza de que o batom não vai craquelar. Ó, e tira qualquer manchinha dele, fica bem perfeitinho. Dá um pouquinho de trabalho, mas é só nas primeiras vezes. Depois que tu pega esses truquezinhos de colocar pouco produto, ajudar a espalhar com o dedo, é muito mais fácil de fazer o batom dar certo e ficar bonitão assim, ó, sem nenhuma mancha. Um espaço muito tranquilo, não teve nada de muito complicado, né, mas pra vocês entenderem um pouquinho o que acontece, por que o batom acumula, fica mais escuro em umas regiões do que outras, tá? Não tem só a ver com o lábio ressecado, porque às vezes quando eu uso as pessoas me escrevem assim, ó, meu lábio nem tava ressecado e ele craquelou, meu lábio nem tava ressecado e ele manchou. Às vezes o teu lábio não tá ressecado, mas tá cheio de pelinha morta que tu nem sente, ela só tá ali criando mais camada em cima da tua pele que tá saudável. Essa pelinha morta, ela vai pigmentar mais do que a pele que tá saudável, porque a pele morta ela vai ser mais grossa, ela tem mais camadas. Então, se for o teu caso, de vez em quando é interessante tu fazer uma esfoliação. Uma esfoliação a gente faz muito simples, gente. Bota um pouquinho de mel no lábio, bota um pouquinho de açúcar no dedo e faz uma massagenzinha em movimentos circulares bem suaves. Gente, minha unha não tá feita porque ela tá naquela fase de respirar um pouquinho, tá? Não tá pintada. Então tu faz aquele movimento bem suave, só pra tirar o excesso de pele. O teu lábio não precisa estar ressecado pra te ter problema em passar produto seco, tá?
Mas, então fica aí a primeira dica. Agora eu vou pro segundo passo a passo, que é uma segunda opção pra vocês passarem esse tipo de batom. Apesar de que eu acho que com esse primeiro passo a passo, com essas dicas, já facilita um monte, né? Mas vamos pro segundo passo a passo, então. Não tô te dando um beijo, não. Tô te mostrando que eu consegui tirar todo o batom, viu só? Não passo base, não passo nada na boca. Em nenhum dos dois passos eu passei, vocês viram? Porque quanto menos produto tiver na boca, eu acho que mais o batom vai garantir a durabilidade, tá? Eu tô aplicando o batom Goiaba da Dylos Pro. Poderia ser qualquer outro batom, tá? Eu escolhi esse por causa da cor, que é linda. Eu queria já mostrar a cor pra vocês também, tá? Mas a ideia é criar um fundo pro batom. Como ele é mais claro do que o próprio sapatilha, ele não vai alterar o tom do batom líquido, tá? Ele só vai fazer um fundinho mesmo. O que esse fundinho faz, gente? Como ele é cremoso, ele faz com que o batom deslize com muito mais facilidade. E esse fundo evita que o batom fique manchado. Ó, percebam que eu consigo aplicar com muita tranquilidade, apesar de não ter sido tão caprichosa, né? Mas isso vocês vão relevar. E o batom demora um pouquinho mais pra secar também, porque o batom que eu passei embaixo ele é cremoso. Então eu tenho mais tempo pra fazer qualquer tipo de arremate, pra tirar o excesso se for necessário. Eu acho esse passo mais fácil até do que o outro, tá? A gente precisa ter um pouco menos de cuidado. E a durabilidade também é tranquila, ele não craquela por causa do batom cremoso e não fica nada manchado. Viram que fácil? Passo eu acho mais fácil e mais prático também, apesar de eu estar mais atrapalhada, assim, e tal. O outro eu fui mais cuidadosa. Mas a ideia era mostrar que, ó, não mancha e não craquela, pelo menos na minha boca não craquela. Isso tá muito relacionado também, gente, com... É ridículo o que eu vou falar, não sou dentista, né? Mas com a posição da tua boca enquanto tu fala. Eles chamam, o dentista fala da mordida, né? Porque tem gente que quando fala, a parte interna do lábio entra um pouco mais pra dentro, ou seja, essa parte é mais úmida. Então pode acontecer que pra ti ele dure menos. Pra mim ele dura horas. Eu fiz um vídeo pra vocês das minhas misturinhas, com a misturinha e tal, e eu fui pra uma formatura e eu retoquei 2 vezes porque tava muito quente, eu tomei água a noite inteira. Eu jantei e eu cheguei em casa às 4 da manhã, então durante uma noite inteira retocar 2 vezes o batom, eu acho que quando tu janta, eu acho que não é muito, eu acho que tá ok. Eu gosto muito desses batons, eu acho que custo-benefício é excelente, o preço é muito bom comparado com os gringos, e eu acho que a qualidade, eu acho que compensa muito. É como eu falei, é uma tinta pro lábio, gente. Não é um batom, a gente fala batom líquido, mas a verdade é que é uma tinta pro lábio. Eu espero ter ajudado quem tem dificuldade, quem comprou e botou dentro da gaveta porque não consegue aplicar. Como eu falei pra vocês, não são todos iguais, tem muito a ver com o pigmento. Normalmente os batons mais claros são mais fáceis de aplicar, tá muito relacionado ao pigmento. E é o costume também de tu ter essa sensação sequinha na boca. Não me incomoda, mas tu precisa te acostumar. Então espero que tu consiga tirar o teu da gaveta aí, ó, e faça lindas maquiagens com eles. Novamente fiz o vídeo com o maior carinho do mundo pra vocês, então se tu acha que te ajudou, me dá um joinha que eu vou ficar super feliz. Certo, bonitas? E dúvidas? lucianeferraz.com.br, tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!